Oi, som, 3.
dançando lá fora. Tudo me faz lembrar você, amor. Como você cuidou de mim quando meus sonhos não foram reais. Penso em você quando o sonho vem, amor. Penso em você quando o sonho vem. Seus sonhos dançando lá fora. Tudo me faz lembrar você, amor. Como você cuidou de mim quando meus sonhos não foram reais. Penso em você quando o sonho vem, amor. Penso em você quando o sonho vem, amor. Penso em você quando o sonho vem.
Obrigado, meu. Você também. Senhoras e senhores, nosso muito boa tarde. Boa tarde, gente. Muito bem, sejam todos bem-vindos. A gente demorou um pouquinho, teve um pequeno atraso, porque, graças a vocês, lotou o nosso auditório, tivemos que abrir uma outra parte. Quem de vocês estiveram ontem na abertura? Então, mais da metade não participou ontem, né, conosco. Ontem nós tivemos uma solenidade linda aqui de abertura comemorativa de 1 ano da nossa universidade. Então, os novos que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. Estamos dando prosseguimento às atividades desse segundo dia de celebrações pelo 1º ano da Universidade SENAI CIMATEC. E antes de iniciarmos aqui este grande evento nesse segundo dia, nós vamos informar rapidamente como será a dinâmica, a apresentação aqui para esta tarde especial, em que a Universidade SENAI CIMATEC tem a honra de receber nosso querido professor Serge Haroche, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 2012, que irá compartilhar sua trajetória e suas visões sobre o papel da ciência e da inovação no mundo contemporâneo. Está aqui conosco. Seja bem-vindo, professor. Uma salva de palmas. Após a palestra, o professor ficará aqui no palco e teremos a participação em um painel do presidente da Academia de Ciências da Bahia, professor Manuel Barral Neto, da coordenadora do Centro de Competência Embrapi CIMATEC em Tecnologias Quânticas, o QUIM, a professora a doutora Valéria Loureiro da Silva. E neste painel que teremos dentro de instantes, também tentaremos abrir para perguntas. Vamos avaliar a questão do tempo, se teremos ou não horário para isso. Antes de convidar o nosso querido palestrante, é com muita satisfação que convidamos aqui ao palco, para que possa dar as boas-vindas a todas as senhoras e os senhores nessa tarde especial, o magnífico reitor da Universidade SENAI CIMATEC, professor Dr. Leone Andrade. Boa tarde, colegas, estudantes, professores, empresários, convidados, enfim, muitos amigos do CIMATEC e da ciência. Senhoras e senhores, é uma grande honra recebê-los nesse segundo e último dia de celebrações pelo 1º ano da nossa universidade, em sua nova fase institucional. Embora celebremos 1 ano dessa etapa, carregamos conosco mais de 2 décadas de história, conquistas e compromissos com a educação superior. Hoje, simbolizamos essa união entre tradição e renovação. Esse foi um ano especialmente marcante. Lançamos nossa Business School, que já nasce com forte reconhecimento e com a missão de formar líderes capazes de transformar mercados e sociedades. Inauguramos também o Instituto de Estudos Avançados, um espaço criado para fomentar pesquisa de ponta, pensamento crítico e inovação. Estes são pilares que sustentam o futuro das grandes universidades do mundo. Esse evento foi pensado justamente para coroar este ciclo. Um momento de celebração, mas também de reflexão sobre a excelência, a visão de futuro e o crescimento que estamos construindo juntos. E fechar esses 2 dias com a presença de um laureado do Prêmio Nobel é, sem dúvida, um marco que reforça nosso compromisso com o conhecimento no seu mais avançado nível.
Agradeço a cada um de vocês, estudantes, docentes, pesquisadores, colaboradores, parceiros e convidados que fazem parte dessa jornada. Este é apenas o começo de um caminho muito maior e é uma alegria percorrê-lo ao lado de todos vocês. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Prêmio Nobel, o professor Serge e sua esposa, pela presença aqui e que tanto nos honra neste momento. Muito obrigado e desejo mais uma salva de palmas aos nossos convidados. Bem, e agora, senhoras e senhores, nós vamos dar início à nossa programação com o toque científico Converse com o Nobel. Antes, porém, de convidá-la aqui ao palco, eu estou vendo aqui na frente, ela estava aqui conosco também, senhora secretária municipal de Política para as Mulheres, da Prefeitura de Salvador, Fernanda Lordeiro, seja bem-vinda em seu nome e saudar todas as autoridades aqui presentes. Uma salva de palmas, secretária. E é com grande satisfação que recebemos agora aqui no palco o professor Serge Haroche, aqui na Universidade SENAI CIMATEC, neste ano internacional da ciência e da tecnologia quântica. Serge Haroche é físico francês, reconhecido internacionalmente por suas contribuições pioneiras à física quântica. Graduou-se pela École Normale Supérieure de Paris, onde também iniciou sua carreira acadêmica e obteve seu doutorado pela Université Pierre-Marie Curie. Posteriormente, tornou-se professor no Colégio da França, uma das instituições científicas mais prestigiadas do mundo. A partir da década de 1980, o nosso palestrante desenvolveu experimentos inovadores que permitiram observar e controlar fenômenos quânticos antes apenas previstos teoricamente. Entre suas realizações mais marcantes está o desenvolvimento de um dispositivo formado por 2 espelhos altamente refletores, capaz de aprisionar fótons. Ao fazer átomos atravessarem essa armadilha, ele foi capaz de estudar com precisão sem precedentes a interação entre a matéria e a luz. Por suas contribuições essenciais ao avanço da física quântica, Serge Haroche foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 2012. Em sua palestra, o nosso querido laureado trará uma reflexão inspiradora sobre a importância da pesquisa avançada e sobre os desafios de expandir as fronteiras do conhecimento com ousadia, criatividade e propósito. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que vamos receber aqui no palco, na Universidade SENAI CIMATEC, professor Dr. Serge Haroche. So thank you very much for your warm welcome here. It's always a pleasure for me to be back to Brazil. I was here for the first time 42 years ago, and on that occasion I met my very good friend Luis Davidovich, professor at the Federal University in Rio de Janeiro, and we have been collaborating and working together for many, many years. So it's for me very important to be here again and to talk to you about science. I was asked, when I was invited here, I was asked to give a kind of free lecture in which I would talk about many topics. One of them would be, of course, to talk about my own experience, why I got attracted to science and to physics in particular, and then to quantum optics. Another topic was, of course, to try to discuss a little bit the kind of physics that I am doing and why we think it is important for the future, to discuss also the connection between basic science and applied research, and I think it's important
in a university like yours to see the connection between the science which is driven by curiosity and the application for inventing new marketable products. And I would also talk about other topics related to the importance of science in today's society. So I thought that it would be interesting to do that and use some figures, some pictures which are taken from a book that I wrote a few years ago. You see the title of the book in French. It's called La Lumière Révélée, the light revealed. In fact, it's a history of light going from Galileo's telescope in the 17th century to the strangeness of quantum physics today. The book has been published also in English and in Spanish, so if you can read it in French. So I will use some of the figures in the book to illustrate my talk and to give a kind of thread leading all these ideas together. First, I would like to talk about, does it work? This, Yes. Okay. So I will come back to my childhood, and I remember that I used to go when I was very young to the science museum in Paris called Palais de la Découverte, and it's a museum which had several rooms. In each room there was one field of science which was discussed. There was a planetarium for astronomy, and there was a room for mathematics, and it was a round room, and near the ceiling you had going around the digits of the number pi equal to 3,1415 and so on. And I was amazed by the fact that you could describe this number with so many digits. The number of digits was infinite. It was several hundreds here, maybe 700, and they never repeated itself. It was not a fraction, it was something with a random succession of numbers. So I asked myself, how is it possible to get this kind of precision? How can we know that's true? And there was also an experiment in the same room. The experiment was very simple. You had a kind of floor with slates, parallel rectangular slates, and needles which were thrown randomly on the slate. The length of each needle was the width of the slate, and by making the experiment many times, one could measure the probabilities that the needle will fall on two different slates and not on a single one. And it was explained that this probability should be equal to 2 over pi, something like 67%. And the experiment was repeated by many people thousands of times, and the probability was found on a counter, and after many thousand experiments, you had an approximation of pi. And so I had also the feeling that it was very strange that this number, this mathematics number, was related to some things that you can do in the real world. And so that the world could be explained by mathematics. So this was the first very important idea I was maybe 10 or 12 years old. Then I read this book, which is called Popular Astronomy, which was written by an astronomer at the end of the 19th century, Camille Flammarion. And the book describes the story of many famous people that you can see here. From Tycho Brahe was the first one to measure the position of planets in the sky with a naked eye. There was no telescope at that time. And then Copernicus, of course, you know, which made this revolution that, in fact, the Earth was moving around the sun. And then, of course, Galileo, Newton. And the last character that you can see on this slide is less well known. It's a 19th century French astronomer, Le Verrier, who measured with precision the motion of Uranus, the planet Uranus, and found that there was a small discrepancy with Newton's law, which he ascribed to the fact that there was an unknown planet behind, and he found, from mathematics, he found the direction in the sky where this planet should be found. He sent a letter to a German astronomer who made the measurement, and they found the planet Neptune. So again, I was confronted to a story in which
you see that mathematics has the power to explain things which happen in the world. And I was in high school at that time, and it was a time when the first satellites this is a photograph showing Sputnik, the first Russian satellite, and this was a big adventure also. And with the amount of math, of calculus that I knew at that time, I was able to compute the velocity that the satellite must have to go around the Earth, and the velocity one should give to a rocket to send it to the moon. Again, the use of mathematics to explain the physical world. So at that time, and you see this happened in the end of the 1950s, beginning of the 1960s, and you see here one result of this race to the moon. You see here the mirror that Neil Armstrong deposited on the moon in July 1969. And I will come back to this later. But you see, at that point, I was very much excited by this adventure, technological and physical adventure, and I wanted to go into this direction. And so after high school, I went to the preparatory school, which led me to École Normale Supérieure, which is a school in which I have made all my research since then. And when I started, I wanted to become an astronomer. But then things have changed a little bit. And when I was in this school, I realized that the quantum world is also interesting. It's not only you can be interested in what happens at the astronomical scale in the universe, but you have also some mysterious things happening in the world of atoms. You see, in the book of Flammarion, there was also this picture showing the spectrum. Essa imagem mostrando o espectro dessas linhas de vermelho a negro, mostrando a luz que vem das estrelas. E a partir desta linha, nós poderíamos inferir que as estrelas que foi apresentado para o fato de que a natureza não era contínua. Nós tínhamos aqui linhas discretas, e naturalmente essa seria uma manifestação da natureza quântica dos átomos. E na escola média eu não tinha ideia alguma de física quântica, mas quando eu cheguei à escola normal superior, os primeiros cursos que eu participei foram exatamente sobre mecânica quântica, oferecida por Claude Quantenergy, e depois se tornou um prêmio Nobel de Física. Ou seja, eu fui exposto a professores muito carismáticos, também Castel foi mentor de Claude Quantenergy, e, portanto, comecei a trabalhar num laboratório atômica e a interação de átomos com a luz. O grande conceito utilizado neste laboratório foi aquilo que nós chamamos de corpos rotativos. Esse fenômeno, ele está presente em todo o universo. Você tem as galáxias no universo, as estrelas estão também girando ao redor das estrelas, os planetas estão também girando. Rotation and angular momentum has to do in space, but you have also angular momentum in atoms. The electrons are rotating around the nucleus, and in the case of atoms, since the electrons have an electric charge, this rotation gives rise to a magnetic current. And so each atom behaves as a small magnet, which is aligned along the direction of the angular momentum. This is true of the atoms at the microscopic level, but it is also true about the Earth. Inside the Earth, you have a plasma made of charges, and the rotation of the Earth creates a magnetic field, which is the magnetic field of the Earth, which plays a very important role also in geophysics. So you see that these properties of angular momentum is very important. And in the lab I was in, the lab of Kastler, they were studying the exchange of angular momentum between light and matter. If you polarize circularly light, the electric field is rotating, and it gives to each photon an angular momentum. And when photons are absorbed by
the atom, it's a process known as optical pumping, which had been invented by Kastler and Brossel a few years before I came to their lab. And you see here at the bottom of this slide a very simple picture showing how it works. You illuminate atoms which are contained in a cell with circularly polarized light, and before this illumination, the atoms are, the momentum of the angular momentum of the atom is randomly distributed. It means that you have no macroscopic angular momentum in the system. But after exchanging angular momentum with light, all the atoms are aligned in one direction, and you get a big magnetic moment. Another property which is rather strange, which is related to that, is that an angular momentum does not behave in an intuitive way when you apply. Produced by a rotating angular momentum, what it does is that it will precess around the magnetic field. And you have an analogy of that in mechanics. If you have a top, Larmor precession, and this Larmor precession is observed in optical pumping experiments. It's what you see here. You just pump the atom in one direction, and then you apply a magnetic field across, and you see that the magnetic moments are precessing, and you can observe the Larmor precession. This phenomenon was known, and this is the first experiment I did, and I was impressed by the fact that I could understand what's going on in the sample. Even if I could not see the atoms, I knew that each atom in the sample was precessing according to the Larmor precession. And I did, at that time, it was in 1960s, and suddenly, in October 1966, we learned that Kastler had just gotten the Nobel Prize in Physics for the discovery of optical pumping. So you see on this picture, Kastler. On the left of the picture, you see Claude Cohen-Tanuji, who was my mentor and a student of Kastler, and you see Brossel on the other side, and you see me, but unfortunately, I don't think you can recognize me on this picture, which was taken 60 years ago, in fact. So I was here, and I was really amazed and very glad to have fallen in a lab whose work was recognized worldwide by a Nobel Prize. So you see, this is also something which is important to realize. Your fate, what happens to you as a scientist, is heavily comes from the way you have been raised. In fact, I was lucky to be accepted in a lab with Cohen-Tanuji, and Cohen-Tanuji was there before me with Kastler, and this is, in fact, I am the third Nobel Prize winner in this lab, and this is not unique. You have the same kind of lineage of Nobel Prize winner in other institutions in the world. For example, at Columbia University, Isidore Rabi was one of the fathers of atomic physics, has had in his lab in the second and third generation Nobel Prize winners. So this is important. Another point which is also important is to fall at the right time in the development of technology. When I arrived in the lab, it was the first lasers were appearing in the lab, and the laser light, it was intuitively, it was clear at that time that the laser would be very important. E, portanto, com Karen Tanuji, nós discutimos isso e eu discuti que eu queria entrar neste campo e eu queria estudar física atômica com lasers. À época, era impossível imaginar até onde o laser nos daria, né? Quão útil seria essa ferramenta, não apenas em ciência básica, mas também para aplicações, e eu falarei a esse respeito daqui a pouquinho ainda nesta apresentação. Portanto, vocês veem aqui que eu era já muito curioso e também muito impressionado.
e admirado com aquilo que você consegue realizar quando você faz experimentos com pesquisa muito simples. Vocês veem aqui, por exemplo, neste papel, a precessão do hélio, do átomo. Field. At that time, there was no advanced computers, there was no very fast electronics. What I was recording here is the precession of these atoms on a galvanometer. There was a pen going up and down on a long sheet of paper which was rolling, and you see this very long recording takes several hours, and the precession was very slow because it was in a very small magnetic field. So it was a very sensitive magnetometer, in fact, that I had been, so to speak, invented, and we even took a patent for the development of this magnetometer. This kind of magnetometer is now used in medicine, for example, to measure the electric fields produced by the beating of the heart or by the electric currents in the brain. But at that time, we did not know it could be used, optical pumping magnetometers. In fact, this was also a kind of experiment which is kind of game. Once you have put these atoms in motion, you could just leave the room and come back several hours later and they were still processing. I remember that with my wife, I locked my lab and we went to the movies and we came back after the movies. We came back into the lab and the atoms were still processing slowly in the magnetic field that we applied to them. And of course it had to be protected with shields, magnetic shielding to avoid the perturbation of the Earth's magnetic field. So it's an experiment which involved very simple technology but also very precise control of all what was happening in the experiment. Now I come back to the picture that I showed to you before, which is this picture of the mirrors which were deposited on the moon by Neil Armstrong. It turns out that the first time I visited the United States was in the summer of 1969, just at the time where Neil Armstrong was coming for the first time on the moon, and he deposited this mirror. And a few days later, I visited a lab in Boulder, Colorado, where I had been advised to go by Jean Brossel. He told me there is a guy called Peter Bender who does very interesting experiment. And in fact, Bender was the head of the project which was to measure the distance from the Earth to the moon by sending a laser pulse to the moon and reflecting it with this mirror. The mirror had been deposited on the moon only 3 days before. And when I arrived, Bender was very excited because he received the first reflections. And I was very grateful to him because I was a young graduate student and he spent a whole afternoon to explain to me and to one of my student colleagues how the experiment worked, what was the first result. And then I had the feeling that I was really part of the scientific community because I was witnessing this very important event. This was the first time that lasers were used to measure directly an astronomical distance. And I must say it was the first time that an astronomical distance was measured by a man-made object like this, just directly sending. Of course, now it's something obvious. Every entrepreneur or carpenter is using a laser LIDAR system to measure distances of a room and things, but at that time it was the first time it was happening. So you see, this kind of experiment reminded me of the fact that the instruments are essential for basic science. It's not only something that you do by abstract reasoning, but you have to be able to measure with precision objects, phenomena, and each time your instrument allows you to win 1 order of magnitude on a measurement, you learn new things and you make new discoveries. And I have always been fascinated by this aspect of science and also by the history of science, how this process is illustrated in science, at least since the 17th century. This is the beginning of modern science. And this is the adventure that I describe in detail in the book that I have shown to you at the beginning. I tell the history of the science of light,
over the centuries. And I start by discussing what happened in the 17th century with the work of Galileo and Huygens. And there are two instruments at that time which played a very important role. One was the Huygens clock, the first precise clock which allows to make measurement. Before that clock, the clocks were very simple system which had a huge error. The tower clocks in churches have an error about 15 minutes per day. So they just have a precision of one part in 100, 10 minus 2. Huygens clock reached a precision of 10 minus 4, that is 10 seconds per day. And this is a huge improvement. With this clock, for the first time one could measure the velocity of light, as I will show you in a moment. But there was another instrument which was also essential, which is a telescope which Galileo used. Galileo was the first scientist who decided to use a telescope which had been invented in Holland, not just as a toy to enlarge objects on Earth, but as an astronomical instrument. And he directed this telescope to the sky, and he observed this kind of picture. You see here Jupiter, and around Jupiter 4 moons, which are rotating around Jupiter. Of course, this is not what Galileo saw, but you can take this kind of picture with just an ordinary camera. If you put the camera on a tripod and direct it to Jupiter in a clear sky, you can see this kind of picture now easily. And for Galileo, it was a big discovery because it was the first time you could see a planetary system. And so it reinforced Copernicus' ideas about the fact that the celestial objects were rotating around planets or around the sun. But it had another very important consequence. In fact, it means that with this system, the satellites of Jupiter, you could for the first time measure the velocity of light. In fact, you see here the drawing which was made by an astronomer in Paris, Römer, who explained how you can use the satellites of Jupiter to estimate the velocity of light. You see at the bottom, you see the sun, and around the sun, the orbit of the Earth. And on the top, you see Jupiter, and around Jupiter, the orbit of the satellite. And what Römer did was to measure the time at which one of the satellites called Io emerged from the shadow of Jupiter. So at each revolution, Io came back, and the next revolution came back again. And what Römer realized is that the period was not constant. When the Earth was receding from Jupiter, the period was a little bit longer, and when the Earth was coming back towards Jupiter, the period was a little bit shorter. And he understood that the difference was due to the fact that the light had to catch up the motion of the Earth during the time Io was making one turn around Jupiter. And so he could, in this way, infer the velocity of light, provided he knew what was the velocity of the Earth around the Sun. But to know the velocity of the Earth around the Sun, you need to know the size of the orbit. You know that the Earth is making one revolution in 365 days, but what is the distance that the Earth had to travel? Nobody knew that at that time, so the French Academy of Sciences sent an astronomer to South America, in fact, to Cayenne, and to make this measurement. And the idea of the measurement is shown on this slide. You see on the left of the slide, you see Paris and Cayenne, which is not very far from Salvador. And Römer, who was the astronomer sent to Cayenne, was measuring the position of Mars in the sky at the same time that an astronomer in Paris was doing the same measurement. And you see, since Cayenne and Paris are not at the same place, they don't see Mars under the same angle. They see, for example, from Paris, you see Mars
on the left of a star, and from Cayenne you see it on the right of the same star. The star is very far, so the star is fixed, but Mars being closer, you have a parallax effect. And if you know this angle, and if you know the distance between Paris and Cayenne, by a simple triangulation, you know how far Mars is from the Earth. And knowing how far Mars is from the Earth, if you use Kepler's law, you can find out what is the orbit of Mars and what is the orbit of the Earth. And so the measurement was done by Römer, who was a colleague of Huygens, the man who invented the clock, and they found the distance, and from that they were able to estimate the velocity of light, the velocity of the Earth and the velocity of the light on its orbit, and they found a result which is of the right order of magnitude. If Huygens' clock had been more imprecise by just one order of magnitude, the measurement would have been impossible. And it is not the end of the story. What Richer was the astronomer discovered is that the pendulum that he had brought with him from Paris was beating slower in Cayenne than in Paris. And Huygens immediately understood that was due to the centrifugal force, to the fact that the Earth, the rotation of the Earth, has a velocity which is larger at low latitudes than at higher latitude, and that was due to that. And he also inferred from that the Earth should be flattened, because the parts which are near the equator should be pulled away from the axis of rotation more than the parts which are at a higher latitude. So you see how research works. You make measurements, you find things which are puzzling, then you try to interpret them. But it's not enough to interpret. You have to do an experiment to test if your theory is right. And this experiment was done a few years later, in fact, in the 18th century. It's a question which was raised at the French Academy of Sciences by Maupertuis, who asked the question, is the Earth exactly spherical? If you have this effect of centrifugal force, the Earth should be oblate. It should be like an orange, flatter at the pole than at the equator. Another scientist in France, Cassini, was the astronomer whose father had sent Richer in Cayenne, who had the opposite view. He said, no, the Earth is like a lemon, because I have made measurements in France, and in the north of France, 1 degree of latitude is smaller than what it is in the south of France, so it means that the Earth is like a lemon. But the people who believed in Huygens and Newton said, no, you are wrong. And Maupertuis said, okay, to decide that, we have to do an experiment. And instead of measuring the difference in a small distance between the north and south of France, you have to do it at longer distances, because small errors will compensate more on the long distance measurement. And so the French Academy of Sciences sent 2 expeditions. Maupertuis went to the North Pole, to the Lapland, to measure 1 degree of latitude along a meridian, and La Condamine was sent in Peru, in fact in Ecuador, in South America, and made the measurement. It took them 10 years for each expedition to conclude, and the conclusion was that Newton and Huygens were right, and that the radius of the Earth along the equator is longer by 1 part in 300 with respect to the length of the radius along the polar direction. So you see that the scientific method was already there. The method has not changed. Doing research has always taken time and money. These expeditions were very expensive. But at that time, it was much more dangerous to do than now. For example, yesterday, we flew from Paris in 10 hours, from Paris to Salvador. When Richer went to Cayenne in the 17th century, it took him 10 months, not 10 hours, to go from one place to the other, and he risked his life many times. So at that time, it was very, very difficult, and you really had to be curious and driven by curiosity to do this kind of work. I want also to say that
In fact, this passion for curiosity which drives the research. It was already the case then, and it is the case now. But of course, curiosity is not enough. You cannot write a proposal saying, I want this money because I'm curious. You have to at least pretend that it will be useful. And it was already the case at that time. This is one sentence that you find in the report that Maupertuis made when he came back from Lapland. I translated it here. The academy was thus divided. Its own lights had made it uncertain when the king wanted to decide this great question, which was not one of those vain speculations with which the idleness and useless subtlety of philosophers sometimes occupy themselves, but which must have real influence on astronomy and navigation. So he had already to stress the fact that what he was doing was useful. In fact, it's essential for navigation to know the shape of the Earth. Of course, the GPS is based on that 3 centuries later. But so he had this premonition. When he came back, this research was very popular among the learned people in France. They discussed that in the salons of the 18th century. What is it? And Voltaire was a friend of Maupertuis, sent him a congratulatory note. He said, I congratulate you for flattening the earth and the Cassinis, because he was an enemy of Cassini, and so he was very pleased by the fact that Maupertuis had found a result which was contradicting what Cassini had predicted. So I wanted to tell you this story because you see that it has a connection also with South America, with the expeditions to Cayenne and to Ecuador and so on. And you have had a more modern case of that when the eclipse of 1919, which vindicated Einstein's theory of general relativity, was in fact observed from Brazil and from an island near the coast of Africa. So South America has played a very important role in many fundamental aspects of research over the centuries. You see here the kind of triangulation that Lacandamine made in South America. The idea is to measure the distance corresponding to a difference of latitude of 1 degree. So for that, you had to measure with a very precise telescope triangles. So you aim the telescope at a kind of landscape point, which can be the steeple of a church or a tree or a hill, and you measure triangles. But of course, you have to measure one base of the triangle to measure the real distance. And for that, they had to carry very long perches, which were calibrated and to make the measurement of the distance on the ground. And you see the map of this measurement done by Lacandamine in Ecuador. So, and I want to summarize here what is a constant search for new knowledge, what it implies. It implies, of course, curiosity. You have to be driven by question, deep question. It makes it necessary to test theory by observation. It's not enough to say, I believe that. You have to show that it's true. You need to justify the utility if you want to get money to do it. You need a lot of time, a trust of the people who send you on this kind of expedition, and money. You have to use the latest optical technologies. Now you use the latest technology in laser science. At that time, they used the sextants, which had, for example, made possible to measure the aberration of stars, which were very precise instruments. You need large teams and international collaborations. Maupertuis had with him Celsius, which was a Swedish physicist who gave his name to the temperature scale, and Bradley, who measured the star aberration, had the most precise telescopes of the time. You need also to evaluate errors in a systematic way to make sure that what you measure Temática para garantir que você está medindo errors. Então, 2 séculos depois, os lasers habilitaram
pontos geodésicos da Terra, o que confirmava as teorias de Mapertir, mas muito mais precisamente. Agora trocaremos para um outro tópico, discutir um pouquinho the topic which interests you here, which is quantum physics. And one reason to do that, of course, is that we are celebrating this year the 100th anniversary of quantum physics, which was born in 1925 by the work of Schrödinger and Heisenberg, who in two independent ways discovered the mathematical formalism which explained the world at the microscopic scale. I think it's fair to say that it's one of the most important achievements in science, but it does not come only from these two people. In fact, it is a collective work to which many other scientists, Planck, Einstein, Bohr, De Broglie, and others contributed to. So in this part of the talk, I will discuss briefly how quantum science has revolutionized already our lives in the 20th century. I will discuss what some people call, I don't like to merge this title, the second quantum revolution, and try to explain how it differs from the first one, but I'm sure that many of you in this room know that. And I will try to say a few words about the role that these new quantum technologies can play today. So first of all, it's very simple to review many of the instruments that we are using now, which were unknown 50 or 60 years ago. The computer, laptop computers or cell phones, the lasers, the global optical fiber network of the internet, which is made by optical fiber crisscrossing the oceans, and which laser light is traveling at the velocity of light. And you have atomic clocks and the GPS, you have magnetic resonance imaging. All these technologies come from knowledge of quantum physics. It is essential to understand how the electrons circulate in transistors, how atoms and light exchange photons, how the lasers can carry information over long distances, how the atomic clock works and allows us to find ourselves with a precision of about 1 meter at the surface of the Earth. All this would have been impossible without quantum physics. Another point I want to stress is that basic discoveries which are essential for this invention were made decades before by scientists who had no idea about the possible application. It took a long time, and all these discoveries would have astounded, would have really surprised the people who made the initial discovery. For example, Einstein predicted stimulated emission, which is the essential phenomenon necessary for the laser to work, in 1916, and the first lasers appeared after Einstein's death in 1960. So you would certainly have been surprised. In fact, the laser has been used to vindicate a lot of very important discoveries by Einstein. For example, gravitational waves are detected with gravitational antennas in which laser light is circulating, and without lasers, it would have been impossible. So it's also very striking to realize that between 1915 and 1916, Einstein discovered the theory of general relativity and predicted the instrument which 1 century later would make possible to detect gravitational waves. And he had no idea about that, and he would have been very surprised to understand that. Another example, NMR, nuclear magnetic resonance, was discovered by Bloch and Purcell in 1946, and they had no idea that it would give rise to magnetic resonance imaging again about 30 or 40 years later. So it's important to realize that these inventions have emerged often in a surprising way from the combination of breakthrough coming from different basic research areas and after a long maturation time. For example, for magnetic resonance imaging, you need to understand the NMR phenomenon by itself, but you need also to have very strong magnetic field, superconducting coils, which did not exist in 1945, and you need also very powerful computers to transform the raw signal of the magnetic resonance, microwave
emission of nuclei in our bodies into images, images that you can use to reconstruct the inside of your body. So it's something which takes time and which takes a lot of technology. But I want to say, this audience in which you are looking for applications, that applications are possible only if the discoveries had been made before. And so you have to know at least about the history of these discoveries if you want to be productive for applications. So now, why do we say now that we have a second quantum revolution? The first quantum revolution exploited for applications the properties of quantum physics, which are observable in bulk materials, in materials made of a huge number of atoms, or in laser beams made of a huge number of photons. So you need to understand the properties, but you don't see directly hidden by statistical averaging. Observe single quantum systems. Átomos únicos físicos, átomos únicos. In this way you can display directly the phenomenon Diretamente superposition, entanglement, emaranhamento, saltos quânticos preditos pelos pais fundadores quânticas, mas jamais observados diretamente. É isso. Eu e meu grupo de pesquisa começou a se dedicar no início, quando começamos a observar efeitos estatísticos, mostras, fomos capazes de manipular partículas únicas e fomos capazes de fazê-lo exatamente por conta dos lasers que se tornaram tão precisos que nos friar o átomo a temperaturas muito baixas e capturá-los ali em definidas posições do espaço. So I recall on this slide what is the strangeness of quantum physics about. You have two principles, which in fact are the same principle. One is called state superposition, which means that a quantum system, before being measured, does not have a precise position or a precise state. It is, so to speak, suspended between different classical realities, and it assumes one value once you do a proper measurement. So this is state superposition. A medição adequada. Então, essa é a superposição. O segundo é o emaranhamento, onde dois sistemas interagem e são mantidos conectados um com o outro a partir deste vínculo imaterial, que significa que se você fizer uma medição em uma parte do sistema, ele tem um efeito imediato no status da outra parte, o que é um fenômeno muito estranho para físicos clássicos. Esses dois fenômenos, de fato, estão ilustrados aqui pela história do gato de Schrödinger. Criou essa história para ilustrar esses primeiros, imaginando que você pode prender um gato em uma caixa com um único átomo, numa pequena caixinha. Aqui que vocês enxergam do lado direito da imagem, esse átomo pode estar em superposição de dois estados. Se ele If it goes down to a lower state, it emits a photon, for example, which triggers a device which will kill the cat. So if you assume that the atom can be in a superposition of these two states, it means that in a rational way, the cat should be in a superposition of being alive and dead at the same time. So this illustrates what one calls entanglement and the superposition principle. Of course, nobody has never seen a cat being suspended between these two states, and the reason is that, in fact, it is just a thought experiment. In practice, it is impossible to keep a cat completely disconnected from its environment. The cat needs oxygen to breathe, it needs black body photons not to freeze to death, and all this environment is a system which perturbs the state of the cat. In fact, the cat gets entangled with the environment much faster than it is entangled with the single atom. And this is a phenomenon called decoherence. And this is a phenomenon that we have studied in our experiment
not with real cats, but with a system made of a few photons. We made an experiment which we call the Schrödinger cat of light, and this is one of the motivations for the Nobel Prize in 2012. So the cat is just a metaphor, but which explains the strangeness of quantum physics. If you can work with single particles, then you can observe this phenomena. And this is a phenomenon which is at the heart of this dream of a quantum computer. If you get entanglement in a large system of many particles, you can use this strangeness to build a device which would use this quantum logic to compute faster and more efficiently than you can do with a classical computer. But there is a lot of difficulties ahead before we reach that. But these experiments open the way to exploiting quantum logic for practical applications. One application is, of course, quantum cryptography. You can entangle two photons, and they are entangled when they have been created, very close to each other, but they can propagate and separate by a large distance, and the entanglement survives, which means that if you make a measurement on one of the photons, it has an immediate effect on the state of the other. And this is called quantum non-locality. This is a phenomenon that Einstein did not like at all. He tried to find that it was something lacking, something not logical in quantum physics, but experiments have shown since that he was wrong, that in fact this is the way nature behaves, and this entanglement at a distance can be used, for instance, to code, to share random codes between two partners separated by a large distance, and these codes can be used to code and decode a message in a way which is impervious to all kinds of spying. So I don't insist on that. It's a topic which is developed here at CIMATEC. It allows two parties to share random numbers which nobody else can spy upon, and it is the basis of secure quantum cryptography. But the technology is demonstrated, but to make it practical, you need to make a lot of progresses to increase the rate at which you can share keys and to preserve the quantumness over long distances in spite of all the perturbation that the photon can encounter in between. You have also quantum information. You see here 54 calcium atoms in a linear ion trap. Each atom is seen by the fluorescence it emits when it is illuminated by light. This is optical pumping again, the optical pumping, but then made on individual atoms with focused laser light. And the laser can address any couple of atoms, entangle them together, and this makes the elementary step towards a quantum computer. So I don't want to elaborate too much on that. But this is part of the effort which is being done now. And a lot of money is being spent on these kind of projects. There are what is called quantum flagships programs in Europe, in the United States, in India, in Australia, in China, and there is a project on this topic in Brazil, in South America too. You see here what the kind of scale at which this works now. You see here about 6,000 cesium atoms in a site of 12,000 optical lattice. In each of these spots is one atom, which can be in two states, the state which fluoresces and you can see, and the invisible state if it is a non-fluorescing state. And you can, in fact, use that to do a lot of interesting physics. A new tool to simulate quantum matter. You can imagine that this system are real atoms in a real lattice and look at new phases of matter, which could be useful, for example, superconducting at high temperature. And of course, it's promising for quantum metrology and quantum computing too. And you have startup companies. I gave only two names here, one in the United States, the other one in France, startups which are already selling this kind of devices to do research. It's not yet a marketable product to be useful in any field, but it's useful to do research. I want to finish by coming back to clocks, because I think one of the most impressive progress which has been made during the last year is the improvement in the precision of clocks.
I remind you that the first clock was the famous pendulum clock I talked to you before. This clock had a period of about 1 second. It was beating like the heartbeat, about one period every second. And it had an uncertainty of 10 seconds per day, which is 1 part in 10 to the 4. And I told you it was enough to make this breakthrough, measuring for the first time the velocity of light. Now we make a jump now of 300 years. The microwave clocks of the GPS system. These clocks are based on the period of electrons in the ground state of cesium. The period is now 1/10 of a billion of a second. So it goes faster by 10 orders of magnitude, and it's more precise by 10 orders of magnitude. Now the precision is 1 nanosecond per day. In 1 nanosecond, light goes along 30 centimeters, which is what is required by triangulation to find ourselves with this kind of precision anywhere at the surface of the Earth. For that, you have to make corrections, relativistic corrections, and I will say a few words about that. But this was 40 years ago. During the last 40 years, the clocks have made another jump. Now they count the period of light, they count the period of optical transitions, which are 5 orders of magnitude faster than the microwave clock. And the period now is 10 minus 15 seconds, 1 femtosecond per day. And the uncertainty is 10 minus 14 seconds per day. So you see what I say at the bottom, laser optical clocks controlling single atoms are 100,000 times more precise than the GPS clock, which were already 10 billion times more precise than Huygens clock. And each time you make a jump like that, you discover new things. I just show you here this kind of picture showing the principle of this optical clock. You have a laser which is interrogating a crystal in which atoms are held at a very well-defined position, far from each other, not to perturb each other, and at rest to avoid the Doppler effect and all kinds of perturbations. And this clock has a period, a frequency which is written here. You have something like 15 digits, 3, 6, 9, 12, 15-digit precision. This is the most precise measurement ever made in all fields of physics. And this is, with this period, the uncertainty is 10 minus 19, 1/20th of a second over the age of the universe. It means that if you had started 2 clocks like that 14 billion years ago, they would not differ from each other than more than a 20th of a second. So this is absolutely fantastic, and it is so precise that the clock rate is different at the bottom and at the top of the clock because of gravitational effects. There is a gravitational redshift which tells that the time elapses at a different rate with altitude because of the attraction of the Earth. And this is a result of general theory of relativity. So it illustrates this picture by Salvador Dali of a soft clock. It's a clock which defines the time in a way which changes from the top to the bottom of the clock. And this is not the end of the story. Scientists are now trying to go to higher frequencies, nuclear clocks, which will beat at the rate of gamma rays, X-rays and gamma rays, and also using entanglement. If you can entangle the atoms that you interrogate, you will win in precision. So what would it mean, a clock which would have a precision of 10 minus 21 or 10 minus 22? Some people believe that if you use 2 or 3 clocks like that, you could use the difference of timing of this clock to detect gravitational waves in a range of frequencies different from the one which are used today in the gravitational wave antennas. So you would reach other kind of sources of gravitational waves, which is very important in cosmology. So just a word about general relativity. You see the way general relativity explains gravitation. A mass is changing the shape of the space-time around it, like putting a big mass on top of a tablecloth. You make a dip, and the particles, the mass is going around, do not fall, but they rotate in the dip. It has an effect on time,
the time is slower if you are close to the mass and goes faster if you are far from the mass. The effect is 1 part 10 minus 16 per meter. So if you are at a range of 10 minus 19, it means that you are sensitive to a change of the time over 1 millimeter in the gravitational field of the Earth. And this is what this shows. You see here the kind of shape that you have, the sample which interrogates the atoms has a size of about 1 centimeter, which means that the rate at which time elapses is different by a difference of 10 minus 18 from the top to the bottom. And this is an effect, of course, which matters in the GPS system. The satellites around the Earth are at a distance of 6,000 kilometers, and then the difference is 38 microseconds per day, which is huge. If you did not make the correction, the relativity correction, the GPS would be false by kilometers and completely useless in the way it is used today. So if you use these clocks around the Earth, you can really figure out the shape of the Earth with a precision of about 1 millimeter, which is much, much, much bigger than the one that Maupertuis and Lacondamine did 3 centuries ago. But again, it's a matter of order of magnitude. The principles of all these experiments is the same. You have to use the method of the scientific method as precisely as you can with the instruments that you have when you do it. So just to conclude, how can we ensure the success of this research over the years to come? First of all, I think I have illustrated that enough. You have to keep a strong basic research because you don't know what part of the research that you are doing will be useful for applications. You have to find the fundamental effects and then try to find application for them. You need also multidisciplinary research with mathematicians, physicists, computer and material scientists, geologists, biologists working together. It's very important for the applications. For example, sensitive quantum probes for Earth geologic studies and for application in biophysics, so that can be useful. Quantum simulation will be useful to synthesize new materials and new molecules, maybe for therapeutic use. And the last important point, you have to avoid hype and overselling. For 30 years, I have heard some colleagues telling all the time that the quantum computer was around the corner. It has not happened yet. 30 years ago, with my colleague Jean-Michel Raymond, I wrote an opinion piece for Physics Today, which got a lot of citation recently. The title of this was Quantum Computer, a Dream or a Nightmare? And we said it's a dream for theorists, but it's a nightmare for experimentalists, because it's very difficult to protect the bits from perturbation. This is called quantum error correction, and it is still not achieved today. So for experimentalists, it's very difficult, and it's not sure that one day a quantum computer, the dream quantum computer, will be real. But what is certain is that in doing this kind of research, you learn things, and maybe things even more surprising than the quantum computer will happen. In fact, the surprises that Einstein or Schrödinger or Purcell or Bloch would have if they saw what we do today is about the same as the one we will have in 30 or 40 years from now if you go on doing this research with a free spirit, with the trust from the government to give us money, even if we don't know exactly what we will find. So I conclude by saying that the instruments which will be invented in this century might surprise us as much as lasers would have surprised Einstein a century ago. And I will stop here. I think I spoke already too much. Thank you. Thank you very much, Mr. Haroche, for a great presentation. Now you can sit there for a question, please. Thank you. Senhoras e senhores, nós teremos agora esse segundo momento da conversa com o Nobel. E para conduzir este diálogo, nós convidamos aqui ao palco o presidente da Academia de Ciências da Bahia, professor Manuel Barra Neto, por gentileza.
Professor Manuel Barral Neto é investigador sênior da Fiocruz. Sua pesquisa tem sido pioneira na imunorregulação e imunopatologia de doenças parasitárias. Atualmente, seus interesses de pesquisa se concentram em saúde digital, estratégias avançadas em saúde pública. O professor Manuel foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e presidente da Academia de Ciências da Bahia, ex-pró-reitor de pesquisa e diretor da Faculdade de Medicina da UFBA, vice-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e diretora do Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz, Bahia, e vice-presidente de Educação na Fiocruz. Seja bem-vindo, professor. Para completar o nosso painel, nós vamos receber a professora Valéria Loureiro da Silva. Professora Valéria Loureiro, professora associada do SENAI CIMATEC, tem vários fãs aqui que eu vi pelos gritos. É líder do Laboratório de Engenharia Óptica e Fotônica e coordenadora do QUIM, o Centro de Competência em Embrapi, CIMATEC, em Tecnologias Quânticas. É doutora em Física pela Universidade Estadual de Campinas e realizou pós-doutorado no Belcourt, acho que isso, nos Estados Unidos. E atuou como consultora para a TIT e integrou a equipe da Corning. Professora, por gentileza, professor Barral também para esse momento especial. I'd like to thank you for such a wonderful talk and very nice advices and reflections. And one question that came to my mind, you mentioned that it takes time for basic research to be able to generate applications. They are not always unseen. But when we look at today and where the second technology, quantum revolution is, we see that there is already several applications being identified, either in quantum computing or quantum communications or even quantum sensing. So considering that position, where are we today? How do you see, or what you see should be the balance between the quantum basic research versus developing more applications and focusing more on the applications? And how can we convince the people that have the money to continue funding that kind of research? The last point is the most difficult one. I think you can estimate how far you are from applications by the progress of research. It's clear, my feeling is that the quantum computer is still far away because there are things that you need. You don't know what is the best candidate for a qubit. You don't know how to do quantum error correction to the level which are required. So it's still, in my view, it's still basic science. It's still something which has to be done in the academic world. Of course, the big companies are doing it too, but I suspect that companies like Google or Microsoft do it more like a kind of publicity for their work. For them, spending millions of dollars is nothing. For a private, for a university, for a lab in the academic world, it's of course a lot of money. So we are in a paradoxical situation where the people who should do it don't have enough money, and the people who do it just because they want to compete with each other and to spend money even if they don't succeed, can do it. But still, even with the huge amount of money that Google, Microsoft or IBM is putting in the system, what they have realized so far are only toys. They call it a quantum computer, but you know that it's not. In fact, a machine which simulates quantum computing is much more powerful than what they do now. On the other hand, other applications like quantum cryptography or quantum sensing, I did not insist enough on quantum sensing. In fact, the clocks I discussed at the end are quantum sensors. This is something which is already happening.
The problem is that it's not a wide market, it's a niche market for very specific application, but I think this is something which will make progress in the future. Sorry, so I think that it's a difficult game because there is a lot of competition, and to convince stakeholders and people who give the money that spending in the right direction is maybe one of the most difficult tasks. So we could develop on that, I guess. Thank you. Well, first I would like really to thank the Universidade SENAI for inviting me to participate in this discussion with Professor Haroche, and congratulate him for the very nice presentation he just made. And I guess it illustrates a lot how a brilliant mind can really make very difficult things easier to understand. So it's really, I mean, a pleasure and an honor to see how this very complex of the quantum science was presented in a very light way, a very smooth way of all the complexity come to fruition in terms of how we can understand that. So, and now I guess quantum science is really calling a lot of attention because it's becoming technology. I mean, it's reflecting on technology. While it was in the science, strictly on the science realm, it was not really well known for many people. Now it's becoming more prepared, and the society should be prepared for that. So this would be my first question to Professor Haroche, in terms of how he see the necessity of, in terms of capacity of generating generation of new professionals to really the impact of quantum science and quantum technology in the society. I mean, what is expected and what kind of professional is necessary really to prepare in various aspects of the society? I mean, how do we see this? What is the new way of preparing people for this revolution that's coming? You need, of course, at the basis of all, you need good education. Education, even at the school level, high school and elementary school, you need to have citizens who understand what science is about and who have a critical mind to be ready to get into this adventure which is modern science. And I think this is very important. And this education should be as good and as important for boys than for girls. So the problem that we did not discuss up to now is why girls are less, they are much less girls and women mulheres nesses campos tecnológicos do que homem. Isso se deve particularmente em função de questões sociais e educacionais, o fato de as meninas não sejam atraídas para essas áreas de ciência, tecnologia, matemática, engenharia, que isso precisa ser reparado, não é verdade? Esse é um ponto importante. Você precisa também de pessoas bem educadas para pensarem de uma forma racional. A física quântica não é misteriosa. A física quântica é somente parte do mundo real. E não é muito difícil, né? A matemática utilizada para entender o mundo quântico não são muito mais difíceis do que aquela matemática que nós utilizamos para explicar o mundo clássico. A diferença é que nós não temos uma intuição direta, uma observação direta de fenômenos, né, como reposicionamento atômico de matéria, etc. Porque se você quiser, por exemplo, concentrar-se no campo de aplicação, os engenheiros precisam entender as leis da física quântica e isso se torna intuitivo em nível da pesquisa. Você precisa ter uma boa conexão e tem que entender todos os truques da tecnologia para implementar isso no laboratório. E cada vez mais pessoas são capazes de fazer isso, né?
Eu sei, por exemplo, de startups como a Pascal na França, que ilustra isso, né? Os engenheiros agora sabem como desenvolver padrões, como interrogar, como desenvolver algoritmos que podem ser úteis, não é? Se nós tivermos um dia computação quântica. Então, essa combinação de matemáticos, cientistas computacionais e físicos é extremamente importante. O que eu não gosto é de tentar prever o que vai acontecer. De fato, eu quero voltar ao que aconteceu há 100 anos. Einstein e outros nunca disseram que estariam fazendo revolução. Eles só fizeram as coisas sem se gabar disso, né? Agora, por conta do desenvolvimento da mídia social, o fato de que tudo precisar ser publicado, comunicado e tal, nós somos meio que empurrados num sistema em que nós fazemos de conta que sabemos o que vai acontecer. Isso é muito perigoso, porque o tiro pode sair pela culatra, né? Eu mostro o exemplo da computação quântica, que foi anunciada já por 30 anos, e que todo o tempo está na esquina, até que as pessoas param de financiar, e isso vai ser muito difícil, porque a pesquisa que está sendo feita agora pode ser útil para outras coisas que nós não conhecemos, né? E nós não falamos de todos os domínios, mas eu penso agora na inteligência artificial. Eu acho que nós hoje vemos que a AI terá muitas aplicações no futuro, muito mais do que temos hoje. Se fala em inteligência que pode se desenvolver mais do que a inteligência humana. Eu acho que isso é exagero, né? A inteligência artificial, certamente, é uma ferramenta fantástica para aplicações específicas da ciência, mas você não pode dizer que a inteligência artificial é uma revolução que vai mudar a raça humana. É uma ferramenta como outras já foram no passado, e nós não precisamos exagerar nos comentários para tornar a coisa interessante, né? Acompanhando, então, um pouco aí a última pergunta, quando nós observamos algumas dessas aplicações que estão se formando, como computação quântica e comunicações ultra seguras, nós devemos nós vemos que há algum hype, mas muito progresso já foi realizado também. Desde o seu ponto de vista, quais seriam os desafios fundamentais que ainda precisam ser superados, de forma que essas tecnologias podem, de fato, ajudar a frutificar e migrar para aplicações efetivas? Olha, no caso da computação quântica, eu acho que o desafio é a correção eficiente do erro. O que nós estamos tentando, na verdade, é essa superposição do gato. E essa é uma metáfora, obviamente, para mostrar a grande diferença entre o sistema microscópico e microscópico. Os desafios que nós estamos tentando superar com a computação quântica é exatamente tentar a fusão entre o clássico e o quântico, né? Portanto, é importante encontrarmos a forma correta e os candidatos corretos para qubits. E este é o grande desafio. No caso da comunicação quântica, nós estamos próximos a atingir, mas ainda há o problema de termos a questão da taxa, que precisa ser rápida o suficiente, particularmente no caso da cartografia clássica, e também é mais uma questão de convencer os financiadores que a cartografia clássica está sob risco, que eu encontro paradoxo, é uma forma de mostrar que é arriscado exatamente promover a computação quântica. Então é meio que um ciclo vicioso. Você diz, ok, você precisa fazer a cartografia quântica porque a computação quântica vai quebrar todos os códigos e isso será catastrófico. Então nós temos muitas vezes alunos se aproximando depois das apresentações e perguntando, você não acha que a grande catástrofe vai acontecer daqui a 30 anos? E que os computadores quânticos decifrarão grandes dados secretos de banco e tudo? Eu acho, olha, pelo estado do mundo hoje, esse é o menor dos meus medos. Eu acho que o medo de uma guerra nuclear, o medo de uma mudança climática, o medo
outros medos, né, são muito piores do que o medo da computação quântica, decifrar códigos. Computação quântica é pacífica, na minha opinião. Entendeu? Eu sei que eu estou falando contra os seus interesses, né, mas... Sim, mas eu acho que neste sentido, ainda que talvez não seja tão pacífico, tudo depende de quem controla e como pode querer utilizar isso no futuro. Não, eu entendo, muita gente diz que nós não temos de financiar certas pesquisas simplesmente para satisfazer a curiosidade das pessoas. Mas o problema é que se você não satisfizer a curiosidade, você não tem a base para novas descobertas, né? Ainda que uma pessoa que realiza pesquisa básica hoje esteja trabalhando com algo que pode ser útil, nós podemos ver qual é a direção em que a coisa seguirá, porque não sabemos exatamente quem estará fazendo alguma coisa útil. Toda a história da ciência é assim. Eu acho que o grande problema que você enfrenta, que todos nós enfrentamos, é o fato de que os legisladores e os financiadores, eles têm uma perspectiva temporal de curto prazo. Nas democracias, a escala temporal é a próxima eleição, né? Então, e é por isso que ditaduras têm essa vantagem, pois não tem esse. Eu penso, por exemplo, na China. A China realizou progressos imensos na ciência porque os legisladores não têm que se preocupar com a próxima eleição. No caso das democracias é diferente, é o grande defeito, né? É que eles estão sempre movidos pelo interesse de curto prazo dos políticos, né? E nem sempre você tem uma visão adequada. Por isso que eu sempre volto à ideia da educação. O sonho, quer dizer, você precisa ter uma geração de indivíduos em países democráticos que tenham visão de longo prazo e que, portanto, impulsione ou force os seus políticos a entender que nós precisamos investir no futuro. E investir significa investir em educação, investir em ciência básica, investir no desenvolvimento de aplicações, mas com um entendimento muito bom de que essa conexão entre ciência básica e ciência aplicada precisa ser abordada de uma forma racional. A ciência básica deve ser apoiada basicamente por governos, porque não existe um retorno imediato, e ciência aplicada precisa ser apoiada pelo setor privado, por universidades privadas. Mas o setor privado não faz o suficiente, eles querem ganhar dinheiro rápido também e não tem, tampouco, essa visão de longo prazo que é tão necessária, não é? Muito obrigada. Olha, eu acho que o professor fez muito esforço para fazer essa diferenciação entre ciência quântica e ciência básica, e tudo deve estar junto, né? E sistemas científicos de saúde precisam de ambas as coisas. É muito difícil, então, estimularmos apenas um lado da coisa. E, nessa situação, é muito importante não sobrevendermos, né? Não fazermos muita propaganda, né? Mas também é necessário comunicarmos muito bem. Nós temos, de fato, de desempenhar melhor no sentido de explicar o que nós estamos fazendo e a importância disso, né? Portanto, eu gostaria de perguntar ao professor Haroche se um aluno lhe pergunta, por exemplo, qual seria uma pergunta fundamental para abordarmos agora em termos de ciência quântica, o que você recomendaria? Qual seria o seu conselho, não é? Qual seria o problema que você acha que é fundamental para abordarmos já? Olha, existe naturalmente sempre essa pergunta que é uma contradição entre a teoria geral de relatividade e a física quântica. De fato, esses dois campos foram iniciados por Einstein. Física quântica num trabalho de 1905, né? E relatividade geral num trabalho de 1950. E Einstein,
Quer dizer, esses dois aspectos do trabalho de Einstein nunca foram reconciliados. Não há uma teoria quântica da gravidade. E essa é a grande questão em cosmologia, por exemplo. Nós não entendemos o que ocorre no interior de um buraco negro, não entendemos a física de um buraco negro. Algumas pessoas fazem a conexão de física, buracos negros e informação quântica, mas você veja, ainda é uma questão em aberto. Uma questão fundamental aberta na ciência e na física. Existem questões fundamentais também em outras áreas que conectam física com biologia, por exemplo, como funciona o cérebro. E aprendizado de máquina, não é? E redes neurais, não é? Que replicam o cérebro na inteligência artificial. Como é que isso acontece, ou difere do que acontece no cérebro humano, e esses dois campos fertilizando um e o outro. A inteligência artificial parte de uma analogia do mundo real, mas pode imitar o cérebro até certo ponto. Para além deste ponto, há algo que ainda é misterioso. Por que que o cérebro humano é tão eficaz? Esta é uma grande questão que se relaciona com biologia, neurologia e eu acho também com teoria da evolução, porque o cérebro evoluiu ao longo de bilhões de anos. E é isso que falta na inteligência artificial. A máquina não evoluiu e essa talvez seja a razão pela qual ela não é tão poderosa quanto se propagandeia, não é verdade? Ou seja, trata-se de uma fronteira importante. Um outro domínio que eu acho que não está diretamente conectado, o funcionamento do cérebro não está diretamente relacionado com a física quântica. E há outros domínios também que eu encontro, que eu acho fascinante, que é a busca por vida extraterrestre, a busca por exoplanetas, planetas que podem ter se desenvolvido fora do sistema solar, e isso volta ao meu amor antigo por astronomia e astrofísica, e hoje nós temos ferramentas que já evoluíram tão rapidamente, não é? Desde os anos 1960, de forma que agora você pode encontrar ou descobrir a atmosfera de um planeta que está a bilhões de anos-luz de distância da luz, e o que pode ter se desenvolvido ali. Isso é basicamente existência fundamentalmente ciência básica, porque nós jamais teremos uma aplicação direta desse conhecimento, mas ainda assim é um conhecimento que vale a pena perseguir. E paradoxalmente, eu acho que você também pode ter sonhos não científicos. A astrofísica é muito popular, a astronomia é muito popular porque abre a possibilidade de sonhos. E aqui, mais uma vez, você precisa fazer uma distinção entre ficção científica e ciência real. O que eu quero dizer com ficção científica, por exemplo, é dizer que um dia nós podemos viajar mais rápido do que a velocidade da luz para atingir todos os cantos do universo. Não acontece por conta das leis da física. Por outro lado, as leis da física nos permitem adquirir informações do que está acontecendo no universo. Muitas vezes não é informação tão útil, mas é algo que vale a pena perseguir porque é parte da civilização. Adquirir conhecimentos ainda que não o estejamos utilizando. A razão pela qual eu não temo tanto o que acontece hoje é que nós estamos agora numa grande contradição. A ciência nunca foi tão bem sucedida e tão poderosa tão pouco, né? A inteligência artificial, como eu disse, é uma ferramenta fantástica e, ao mesmo tempo, nós não somos suficientemente sábios para nos beneficiar disso e acabamos indo contra as coisas. Tensões geopolíticas, risco de guerras e crise climática, tudo isso é muito preocupante de fato. O que eu penso e o que eu acho é que há problemas imediatos que nós devemos resolver. E a democracia, sem dúvida, é o melhor democracies have an inherent contradiction in them, which I mentioned before, and I think this has to be solved if we want to progress and to go beyond the coming years, which
which are very dangerous, I think. Superar os próximos dias, ou melhor, os próximos anos. Eu espero não estar sendo muito negativo, muito pessimista aqui, particularmente diante de tantos jovens, porque eu vejo que há muitos jovens aqui, e eu acho que esses jovens terão um grande desafio no futuro, que é exatamente o de resolver problemas, tentar consertar toda essa zona que a gente está deixando para eles aí. E um outro exemplo, por exemplo, neste momento, a algumas centenas de quilômetros daqui, em Belém, você tem essa conferência sobre mudança climática. Há 10 anos, em Paris, a mesma conferência foi realizada e estabeleceu metas que precisariam ser obtidas. 10 anos depois, vemos que isso não foi atingido. E, ou seja, não fizemos o progresso necessário por conta de todas as distrações, não é? Inclusive aquelas que emergem de tensões geopolíticas e de todos os tolos que assumem poder em diversos países, né? E isso realmente é muito preocupante. A civilização humana precisa fazer algo a esse respeito. Eu cheguei a mencionar alguma coisa na minha apresentação, melhor, eu mostrei uma fotografia da sonda espacial que atingiu um planeta há alguns anos, foi lançada nos anos 70 e as câmeras se voltaram para a Terra quando ultrapassaram Júpiter e você vê que a Terra é um pontinho azul e isso resume o que eu penso, né? Primeiro é impressionante ver que a civilização humana foi capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Toda a tecnologia, toda a ciência básica envolvida e que permitiu o lançamento dessa sonda, que tirou essa foto a bilhões e bilhões de quilômetros, e a tecnologia dos anos 70, né? Na época, os computadores estavam muito longe do que são capazes de fazer hoje em dia. E, por outro lado, você veja que nós estamos vivendo nesta bolinha azul e é o único lugar em que nós podemos viver. Não é? Não faz sentido Elon Musk dizer que nós podemos viver em Marte, porque eu acho isso sem sentido. Não é? Naturalmente, essa coisa de conquistar um país fora do sensacional faz muito menos sentido, não é? E assim, nós precisamos mesmo tentar ser inteligentes e utilizar o que nós conhecemos para ter uma vida melhor. Nós estamos falando de física, mas poderíamos estar falando de biologia ou de medicina, é a mesma coisa, né? A ciência básica, não foi o que permitiu o desenvolvimento de vacinas há 5 anos, por exemplo. E isso mostra a conexão fantástica entre a pesquisa básica e a aplicada. E pandemias voltarão, sem dúvida alguma, podem ser inclusive pior do que a que tivemos há 5 anos, e nós precisamos estar preparados para isso, né? Eu acho que os políticos, de fato, não têm essa consciência, porque eles só abordam o problema quando o problema surge, eles não antecipam o que pode acontecer. Eu gostaria agora de trocar um pouco de assunto e talvez fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas. No seu trabalho inicial, você pesquisou os átomos de Wittenberg em cavidades de micro-ondas e foi capaz de observar a coerência em tempo real, que foi um desafio significativo à época. Você mencionou anteriormente também que incoherence a coerência é um dos principais problemas que nós temos hoje na computação quântica. Você enxerga alguma nova técnica ou uma técnica promissora para potencializar ou evitar essas incoerências, ou talvez você acha que vai acontecer, será muito tempo ainda até que isso aconteça, ou você acha que nós estaríamos fazendo melhor investindo em códigos de correção de erro e outras coisas do gênero? Olha, eu não acho que conheço o suficiente os detalhes, não é, para responder a sua pergunta, mas o que você diz, eu quero fazer um comentário aqui. E quando eu comecei a trabalhar
com isso há muito tempo, eu não tinha ideia que direção a coisa seguiria. Eu estava fascinado pelo trabalho de Heisenberg, não é essa coisa do elétron se afastar muito do núcleo, perturbações muito sensíveis observadas. Então eu tive esse instinto, essa intuição de que poderia ser utilizado para medir fenômenos muito fracos, e foi, e de fato, útil em função de identificar um único átomo numa cavidade, né? Mas eu não sabia que a coisa existia, né? E em algum momento, nos anos 90, durante uma conferência discutindo com um colega teórico que trabalhava com criptografia e códigos e tal, que ele me disse que o que eu estava fazendo de fato era informação quântica. E numa das peças de Molière existe uma personagem chamado Monsieur Jourdain, que tenta se educar e pede ao seu professor pergunta qual é a diferença entre poeta e pausa. E ele explica que quando você fala da vida ordinária, você está fazendo prosa ou poesia, na verdade. E ele ficou, ou seja, eu fiquei muito orgulhoso que eu estava fazendo prosa sem perceber, eu estava trabalhando com física quântica sem sabê-lo. Então, é o tipo de coisa que acontece, né? As surpresas acontecem na pesquisa. Eu não sabia à época exatamente o que aconteceria. Até 20 anos atrás. Durante os últimos 20 anos, nós provamos a sensibilidade não apenas com micro-ondas, mas com interação com outros átomos também. E isso levou a toda essa experiência de computação quântica com os átomos. Quer dizer, talvez nós aprendamos pela combinação, e na verdade eu estou somente levantando uma hipótese, se você conectar a simulação quântica com a inteligência artificial e com o nível atômico, você será capaz de quantificar emaranhamento da forma como nós não pensamos nisso hoje, né? De uma forma mais complexa, com estimativas quantitativas do emaranhamento, e isso talvez ofereça formas de nós nos protegermos contra a questão da decoerência. Mas isso tudo tem a ver com ciência básica. Eu não sei se funcionará ou não, mas é uma forma de combinar essas duas coisas que frequentemente são muito comentadas. Inteligência artificial e computação quântica são dois interessantes campos de pesquisa, e ao combiná-los talvez você possa fazer descobertas surpreendentes. Parece muito interessante, muito obrigada. Você destacou de fato muito potencial aí, e o que nos torna muito curiosos a esse respeito. Mas não vai ser fácil, viu? Eu acho que as ideias gerais que eu desenvolvi, eu tenho certeza que com este tipo de público, em qualquer lugar em que eu falo sobre isso, todas as pessoas já estão pensando ou fazendo. A questão é que nós não alcançamos as pessoas que estão fazendo as pesquisas. E essa é a grande dificuldade. Eu vou fazer a minha última pergunta para termos tempo para 2 perguntas do público. Foi o que eu fui instruído há pouco. Agora, nós temos agora um grande experimento em progresso no mundo que levará alguns anos para mostrar os resultados. Trata-se de algo, por exemplo, a comunidade científica estaria tentando se destruir ao agir contra o sistema científico. Mas, por outro lado, nós temos uma nação que não tinha muita ciência há uns poucos anos, aumentando muito seus investimentos em ciência, que é a China. Quer dizer, é um tipo de experimento que pode, de fato, nos mostrar o poder de a ciência realizar desenvolvimento social e econômico, porque a grande está se destruindo e aquela que não era tão grande está aumentando a sua ciência, os seus investimentos. E a minha pergunta para o professor seria a seguinte: como é que você enxerga nações com menos recursos, como as nações latino-americanas, por exemplo,
que desejam participar de forma significativa em tais esforços. Qual seria a forma que nós podemos provar para essas nações que a ciência é importante no desenvolvimento, né? Porque a maioria das nações não estão envolvidas significativa em esforços científicos. Então, como é que nós podemos planejar? Como é que nós podemos pensar a esse respeito? Olha, há alguns anos eu fui convidado para ir à Colômbia, na América do Sul, e participar de um comitê que eles chamavam Wise Men Committee, que pudesse oferecer recomendações para o desenvolvimento da Colômbia. Fizemos várias propostas e nenhuma foi aceita, propostas para o desenvolvimento científico. Uma forma de se fazer para países como Colômbia, outros países sul-americanos, é estabelecer um programa em que você possa enviar estudantes talentosos para estudar em outros lugares, né, e voltar à Colômbia e oferecer-lhes a possibilidade de utilizar o ensinamento adquirido e financiá-los. Isso requer, naturalmente, um comprometimento de longo prazo, de pelo menos 10 anos, financiando essas pessoas uma vez que eles voltam, para garantir que vão voltar, né? Porque essa questão da retenção de talentos é muito importante. Eu sei que na França nós temos inteligentes cientistas do Brasil, da Argentina, que não voltaram aos seus países por razões políticas ou por conta da situação geopolítica, ou porque obtiveram boas ofertas para permanecer no estrangeiro. Então, eu acho que essa é uma forma de fazer a coisa. Então, seria a questão, como eu disse, é apostar na educação, a educação de longo prazo. E o que acontece na Colômbia é que quando nós voltamos, uns anos depois, o governo havia mudado, agora é um governo esquerdista, e eu discuti mais uma vez, eu disse... e foram 3 semanas de discussão. Eu ouvi falar que o ministro com quem conversei havia saído do cargo, o novo não estava sequer interessado em conversar. Ou seja, quando a democracia chega a alguns países, talvez... Quer dizer, nós temos um aspecto bom da democracia, que é a alternância, mas as políticas precisam ser de Estado. E o que eu digo é que também se relaciona à França. A França está perdendo o campo na pesquisa por conta da falta de investimentos na ciência, por conta da falta de investimentos em educação. Mas, como eu disse, é o paradoxo, né? Nós temos aí um país poderoso que está destruindo a sua ciência e um outro país que está aumentando o acesso à ciência. Então, eu acho que nós já discutimos isso também antes. Quer dizer, sem entrar em questões de conspiração, né? Alguns países estão utilizando o chefe de Estado que está destruindo a si mesmo como uma forma de tentar superar outros, né? O que acontece agora realmente é muito surpreendente. Até mesmo Trump vem sendo muito paradoxo, porque ele está destruindo algumas coisas, mas durante a primeira pandemia foi ele que dedicou muitos recursos para o desenvolvimento de vacinas, para acelerar a pesquisa das farmacêuticas e iniciar a vacinação. Isso foi positivo, o que significa que nessa forma caótica de pensar, às vezes ele faz coisas boas, mas parece que é apenas por acaso. Então nós temos de viver com isso. Tá bom. Eu gostaria agora de pedir ao público que faça perguntas. Nós temos tempo para duas boas perguntas aí. Boa tarde. Eu gostei muito na sua apresentação quando você falou da importância de termos medições corretas. E eu gostaria de perguntar sobre o seu projeto. Quando você captura ions e os avalia com o laser, você reduz as vibrações, não é? Eu queria saber quão precisa é essa medição e, se ela for realmente precisa, como é que ela interage com o princípio de Heisenberg.
Eu não tenho certeza se eu entendi o que ele perguntou, se eu escutei. Você se importaria em repetir a pergunta? Sim, senhor, claro. O microfone está meio ruidoso mesmo, é difícil de identificar o que você diz, mas vamos ver. Na sua apresentação, você falou de quão importante seria termos medições corretas nos seus experimentos, e eu queria perguntar a respeito dos íons aprisionados, não é, na câmara fria. Quando você o faz, você reduz os átomos ao seu estado básico de movimento, que são as vibrações. Eu queria saber quão precisas são essas medições e como é que elas podem afetar os resultados dos experimentos quânticos. E se forem de fato precisos, como interagem com os princípios de Heisenberg de incertezas? Olha, se eu entendi bem a sua pergunta, você fala o limite de precisão que é estabelecido pela física quântica propriamente dita, né? Olha, esse é um aspecto paradoxal da física quântica. Trata-se de uma teoria probabilística, você apenas pode prever as coisas. Você tem a aleatoriedade presente e você tem também o fato de haver quantidades que você não pode medir simultaneamente com precisão. Mas se você fizer o experimento bem, você pode atingir uma precisão fantástica. O relógio que você mencionou, por exemplo, o relógio quântico, ele é muito mais preciso do que o relógio clássico, porque você tem regras que estabelecem a frequência, que estabelecem parâmetros de forma muito precisa. O problema é que quando você atinge isso, quando você faz uma medição, você precisa descobrir a quantidade que você quer medir e aumentar a sua precisão em detrimento de perder precisão nas quantidades complementares que você descarta. Quer dizer, para ganhar, você precisa entender o que deve fazer para proteger a quantidade que você quer medir, não é, com uma grande precisão, sabendo exatamente que pergunta você não pode fazer ao sistema, porque você não pode obter resposta a ambas as perguntas ao mesmo tempo. Então, são aspectos complementares da física quântica utilizados quando você quer desenvolver medições em qualquer relógio. E é isso que acontece. Você isola os átomos e lhes faz a pergunta adequada a respeito da frequência que apresentam em detrimento de outras medições como amplitude e outras coisas que talvez não lhes sejam importantes, né? Então, é difícil. Eu acho que se voltamos ao mundo do sensoriamento quântico, metodologia quântica, isso, a questão é fazer a pergunta correta com relação às quantidades e que pergunta você não deve fazer, se você quiser obter uma precisão máxima na quantidade. Em termos técnicos, nós chamamos isso de ir além da medição quântica padrão. Quer dizer, do padrão, você tem um ruído quântico, que se você não considera um ruído quântico, é o que nós chamamos, por exemplo, squeezing ou entanglement, que nós traduzimos como emaranhamento, e ir além do ruído padrão se você tiver um sistema quântico. Quer dizer, trata-se de uma grande vantagem da física quântica. Se você toca o piano, a nota que o piano lhe dá vai depender de uma série de fatores. A nota pode derivar, não é? Ou seja, no nosso caso, pode ficar mais quente, mais frio. No mundo quântico não é a mesma coisa. A frequência do seu átomo, esse é o seu átomo, aqui no universo, o átomo é o mesmo, a menos que ele seja perturbado por coisas que você pode evitar. Ou seja, você pode lutar contra todo tipo de perturbação numa forma que seja muito mais precisa, do que os sistemas clássicos feitos pelo homem. Então, esse é o estado da arte na física quântica. Uma última pergunta. Boa tarde, eu sou David e eu gostaria de entender a sua perspectiva sobre
o aproveitamento da computação quântica e o poder dessa computação para treinar modelos de IA. Você acha que haverá um vínculo importante ou você acha que nós estaremos utilizando grandes quantidades de poder computacionais para treinar qualquer IA? Quer dizer, na sua perspectiva, haveria uma grande diferença enquanto nós lidamos, como nós lidamos com IA e aquilo que é esperado em termos de desenvolvimentos tecnológicos futuros? Olha, francamente, eu não posso responder honestamente porque não conheço como a IA funciona. Eu fico muito surpreso com o poder da inteligência artificial, né? Lidando com uma imensa quantidade de dados, a forma como o aprendizado profundo funciona, adicionando camadas e camadas de rede para aumentar a acurácia. Isso me surpreende significativamente. Eu posso imaginar, contudo, que se você adicionar o poder da computação quântica sobre a inteligência artificial, talvez você tenha uma resposta interessante, como, por exemplo, analisar o que significa emaranhamento complexo, que tipo de medição de emaranhamento pode ir para além daquele que nós estamos utilizando hoje, e talvez um dia oferecer alguma dica de como proteger o emaranhamento utilizando o IA, por exemplo. Mas estas são apenas ideias que eu estou lançando aqui, porque eu não conheço bem. Eu acho que isso é parte do desconhecido da ciência básica, e o que torna a ciência básica bela e interessante, mas não posso lhe responder especificamente. Eu acho que se trata de um problema muito interessante e eu não posso ir para além do que eu falei. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Olha, inicialmente eu gostaria de lhe agradecer por apresentar de forma tão simples um tema tão complexo. Eu falava com o Barral como você parece facilitar o entendimento de uma coisa tão complexa, mas a minha pergunta é, por exemplo, no caso do Acordo de Paris e a preocupação com aquecimento global, como é que a computação quântica pode colaborar para o entendimento do aquecimento global? Você está falando de mudança climática, né? Olha, eu sei o que todos sabem, né? Toda a pesquisa realizada pelos especialistas climáticos, né, que nos dizem o que acontecerá se não fizermos coisa alguma, e nós vemos que, de fato, o aquecimento global está ocorrendo ainda mais rapidamente do que se acreditava há alguns anos, né? Eu sei, por exemplo, que a solução tem de vir da ciência. Nós precisamos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis, não é? Na produção de energia, nós precisamos encontrar novas fontes de energia. Que não produzam CO2. E nós talvez devamos ser capazes de armazenar CO2 e utilizar esse CO2 armazenado de uma forma útil. Nós também precisamos utilizar plantas ou usinas nucleares, né? Porque é uma forma limpa de produzir energia e encontrar meios de evitar a destruição do meio ambiente. E tudo isso já foi muito bem documentado. O problema é que nós não fazemos o que devemos. Há cerca de 20 anos, nós convidamos um economista ao Collège de France que nos explicou quão caro seria tentar resolver o problema uma vez que a catástrofe já esteja presente. Então a ideia é fazer a coisa antecipadamente e tentar evitar a catástrofe, né?
E como eu disse antes, é a forma como a coisa tem funcionado. Eu não sei o que é que sairá aí do encontro de Belém, mas a minha opinião é que, mais uma vez, o que nós teremos serão simplesmente boas ideias e nada mais. E o que está claro também é que os pobres são aqueles que sofrem mais em praticamente todos os países, né? E os países tropicais são aqueles que sofrem mais do que os tropicais, do que outros, e que aqueles que carregam realmente a carga da mudança. Eu espero que haja progresso. Já houve progressos, não é? Mas não foi suficiente. Mas é como eu disse, eu não sou um especialista. No Collège de France, nós temos colegas trabalhando com química e ciências climáticas que sabem muito mais do que eu e talvez fossem capazes de dar uma resposta melhor. Eu ouço o que eles dizem e eu tenho certeza que muita gente está dizendo coisas muito interessantes, mas isso não é muito bom. Quando você tem um chefe de Estado que não apenas não acredita, ou faz de conta que não acredita na mudança climática, mas que tenta punir pessoas que estão fazendo coisas para evitar a mudança climática, e nós estamos realmente atingindo um nível de muito pouca lógica. Tá? Muito obrigado. Muito bem, eu gostaria agora, mais uma vez, de agradecer ao senhor por vir celebrar o nosso primeiro ano da universidade, e 100 anos da física quântica. Isso. E foi uma grande honra tê-lo aqui conosco e vamos devolver aqui o microfone para o mestre. Permanecer conosco aqui no palco. Para encerrar este momento especial, convido mais uma vez o nosso reitor da Universidade SENAI CIMATEC, professor Leone Andrade, para o fechamento deste grande evento. Professor, por gentileza. Obrigado. Boa tarde de novo. Pessoal, hoje foi assim, um momento muito importante para a nossa Universidade SENAI CIMATEC e tenho certeza que também para a comunidade científica baiana, vendo aqui vários pesquisadores, pós-graduandos, alunos aí se inspirando na ciência e principalmente o professor Barral aqui representando a Academia de Ciências da Bahia. E também o nosso futuro presidente do Science Park Bahia, que vai congregar todas as academias, todas as universidades baianas, para que juntos possamos discutir temas tão relevantes e de alto impacto como quântica. Eu queria, então, assim, bem rapidamente falar da importância do Instituto de Estudos Avançados, que a gente começou hoje os trabalhos, e por que o Instituto de Estudos Avançados. As instituições de ensino superior dedicam-se, todas elas, no mínimo, ao ensino de graduação. É o caso das faculdades, por exemplo, que mesmo as muito boas têm foco apenas no ensino de graduação. As universidades já têm que ter um papel bem mais abrangente. Tem que, obrigatoriamente, além de uma boa graduação, atuar em pós-graduação, com mestrados e doutorados. Enfim, tem que ser uma instituição pensante. Uma universidade tem que ser uma instituição pensante, e não apenas atuar na graduação. E desenvolver conhecimento para a sociedade. Mas algumas universidades, além do conhecimento científico, procuram elaborar estratégias, suportar políticas públicas, e é o caso da nossa instituição. E daí a criação do Instituto de Estudos Avançados. O que é que a gente espera nesse Instituto de Estudos Avançados? Discutir estratégias, discutir políticas públicas, contribuir com a nossa sociedade, com estudos sobre assuntos de alto impacto. Então, tecnologias quânticas, a gente sabe que
que terá um impacto cada vez maior na nossa sociedade, e a gente inicia hoje essa discussão. Qual o futuro das tecnologias quânticas e como ela vai impactar a nossa indústria e a nossa sociedade? Então, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade SENAI CIMATEC começa hoje essa discussão. E temos um ano de estudos pela frente, onde iremos contribuir ainda mais e conectar ainda mais com a academia mundial, nacional e local, as indústrias e governos, e daqui a um ano nós iremos entregar algo de concreto, um white paper, um livro, sugestões de política pública para a nossa sociedade em relação a tecnologias quânticas. Então, teremos, hoje é só o início de um ano de intenso trabalho coletivo e a nossa instituição vai contribuir com esse futuro. Então, é para isso que existe e a gente lançou hoje o Instituto de Estudos Avançados. Bom, e por que quântica? Nós já estamos atuando há mais de 5 anos nessa área. Lançamos lá atrás o LAC, Latin American Quantum Computing Center, que o governo federal reconheceu como uma boa iniciativa, e daí fomos aprovados no QUIM, que é o Quantum Innovation Center. Então, dentro do QUIM, nós temos então esse desafio com o suporte financeiro do governo de avançar esses estudos em quântica e espraiar em toda a comunidade. E juntamos então essas duas coisas, tudo que a gente já tinha feito do QUIM e o que a gente tem que fazer com o Instituto de Estudos Avançados. Daí esse tema, daí um Nobel que muito nos honra com a presença, que nos trouxe aqui importantes inputs. Então, a cabeça aqui pensando bastante em como priorizar, o quanto focar. Ele trouxe questões aqui muito relevantes, tipo supercomputadores quânticos é coisa bem do futuro, mas temos que pensar em softwares quânticos, como ele falou, quantum sensing, ou seja, instrumentação quântica. Tem muita coisa mais palpável e que a gente tem que avançar. Mas isso foi só os primeiros inputs. Como eu falei, teremos um ano aí para aprofundar nesse assunto e entregar algo de concreto daqui a um ano para a nossa sociedade. Então, mais uma vez, eu queria assim, agradecer enormemente ao nosso laureado, Prêmio Nobel de Física na área de quântica, o Serge Haroche. Muito obrigado por toda a nossa comunidade. Nós vamos encerrar assim este grande evento, convidar todos a se encaminhar ao foyer aqui do Centro de Eventos, onde celebraremos este importante momento com um coquetel e uma apresentação musical. A Universidade SENAI CIMATEC agradece a presença de todos, desejando uma excelente tarde.